Por onde começar a ler Clarice Lispector? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu venho fazer um vídeo que já me pediram em vários vídeos, no decorrer dos anos, em vários vídeos aleatórios, por onde começar a ler Clarice Lispector. Já que eu estou fazendo essa série, né, já fiz por onde começar a ler Dostoiévski, vou fazer de outros escritores, eu resolvi já logo fazer da Clarice Lispector, porque aí já sana a curiosidade de vocês. Pelo menos vai ser a minha indicação, né? Antes de mais nada, vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, o Que Vi do Mundo, e veja as opções para membros. Toda semana tem conteúdo exclusivo para membros, tá? E eu vou explicar meu critério, né? Por onde eu acho que tem que começar a ler. O meu critério é muito parecido com o critério para escolher o pior livro do autor. Se, no caso do pior, é aquele que não representa o autor em termos literários, aqui é o que representa, né? Então, por onde começar a ler, Clarice Lispector no caso, qual obra, considerando que não pode ser uma obra muito difícil, que é para não desanimar, também nem muito... Eu ia falar que também nem muito extensa, mas a Clarice Lispector não tem obras extensas, né? No caso do Dostoiévski havia. Então, uma obra que não seja extensa, que não seja complexa demais, mas que seja muito representativa da contribuição do autor para a literatura. As questões caras ao autor, né? Para você começar a ter acesso, começar a conhecer. É por isso que dificilmente eu vou indicar a primeira obra do autor. Porque na primeira obra, normalmente, né, não conheço nenhum caso que na primeira obra o sujeito já é excelente ou já é tudo que continua a ser no decorrer da carreira. A não ser aqueles casos excepcionais que escreveu uma obra só ou pouca coisa, e aí também a gente não tem nem como comparar, como é o caso assim, do Rimbaud, que escreveu pouco, ou Juan Rulfo, que são obras excelentes e eles não produziram muito, ou nada além daquilo. Isto posto, eu vou mostrar o que eu já li da Clarice Lispector. Eu já li O Lustre, Laços de Família, que é um livro de contos, um dos melhores livros de contos que você pode ter na vida, considerando qualidade dos contos. A Hora da Estrela, Paixão Segundo GH, Legião Estrangeira, Perto do Coração Selvagem, Felicidade Clandestina, Água Viva e O Primeiro Beijo, que também é um livro de contos. Então, até que eu li bastante coisa. Eu acho que eu até li alguma coisa também no Kindle, só que eu não lembro mais o que é. E eu já fiz muitos vídeos sobre Clarice Lispector aqui. Acho que é a autora que mais tem vídeo aqui, considerando que eu já resenhei muitos contos dela. Se vocês procurarem no canal, vocês vão ver que tem muita coisa. Eu já fiz vídeos sobre A Paixão Segundo GH, A Hora da Estrela, sei lá quantos contos. Já fiz o duplo em Clarice Lispector, O Que Esperar de Clarice Lispector, também já fiz tudo isso. Então, você botar o nome dela no meu canal, você vai achar bastante coisa. E acabei de ter uma ideia, né? Eu acabei de falar, O Que Esperar de, né? Dá pra fazer um combo, né? De alguns autores. O Que Esperar de, Por Onde Começar a Ler e O Pior Livro. Então, eu já tenho que pensar o pior livro da Clarice Lispector. Para eu fazer esses vídeos todos, eu tenho que ter lido uma quantidade considerável da obra desses autores para fazer essas indicações. Agora, bora lá. Por onde, primeiro, a contraindicação. Por onde eu não indico começar a ler Clarice Lispector? Pela Paixão Segundo GH. Por essa obra aqui. Por quê? Primeiro, porque tem uma narrativa que não é das mais fáceis, não é todo mundo que se identifica ou tem facilidade com monólogo interior. Aqui é monólogo interior, hein? Não é fluxo de consciência. Embora o conteúdo desse livro seja muito representativo do que é Clarice Lispector, eu vou falar mais sobre isso, por conta da narrativa, eu não acredito que seja a melhor opção para começar a ler Clarice Lispector. A Hora da Estrela, né? Tô falando dos mais famosos. A Hora da Estrela é um bom começo? Até que é. Não é ruim, mesmo porque não é um livro muito grande e tal. Por dois motivos não indico. Não que seja a pior opção, não é. Para mim a pior opção para começar é A Paixão Segundo GH. Quando eu falo pior opção, não estou falando que a obra é ruim, não. A obra é excelente. Mas considerando o grau de dificuldade que você pode ter. Aqui você não vai ter dificuldade para ler, mas aqui tem dois elementos que talvez, a depender do leitor, a depender de suas preferências, talvez isso já não agrade ou incomode um pouco.
que tem um critério que é de fantasia, né? De repente ela, que era personagem de escritor, se torna... Eu gosto muito disso, né? Dessas trocas, essa coisa que meio surreal, assim. Então, a primeira coisa é isso. Se você não gosta, né? A minha irmã não gostou por conta disso, desse livro, né? O que eu acho uma bobagem muito grande, mas enfim. Gosto é gosto. Ah, porque ela era personagem, depois ela já é história, já é protagonista. E como é que... A Macabeia é uma das melhores personagens da história da literatura brasileira, quiçá mundial. A outra questão pela qual eu não indico, e aí já é uma questão que tem a ver com critério, é que a Macabeia, ela não é uma personagem tão representativa das personagens de Clarice Lispector, as mulheres, das personagens femininas de Clarice Lispector. Eu vou falar mais sobre isso. E como o critério é o que é representativo, o que condensa bem, é uma porta de entrada boa para você já entrar em contato com a obra da autora, deixaria a Macabeia para um estágio mais avançado de caracterização de personagens femininos, por conta disso. É curioso, porque aqui a GH, ela já tem o perfil de personagem característica da Clarice Lispector, mas por conta da narrativa, né, a forma de narrar eu não indico. Que tipo de personagem feminina é essa? Ora, a mulher bege das obras de Clarice Lispector, né? Normalmente classe média, aquela mulher que parece que tá com a vida resolvida, tá ali com a vida da forma que construiu ou desejou, e, enfim, mas algumas coisas ficaram varridas para debaixo do tapete. Ela tá num estágio de aparente equilíbrio de posição, né? Isso em alguns casos, né? Nem todos. Ela está num estado assim de aparente tranquilidade, mas acontece algo que a tira do prumo, que a desarmoniza internamente. É o que eu chamo de momento epifânico. Acontece algo, ela se depara com alguma situação, com alguma coisa ou com alguém e pronto, isso desencadeia um turbilhão dentro dela, abre a porta do inferno, sabe? E eu vou dar vários exemplos para vocês entenderem do que eu tô falando. Então aqui a gente tem a GH, aquela personagem, classe média, tudo bem resolvida, né? E ela vem a barata. A barata faz ela ter uma egotrip. E depois que ela faz com a barata, então, nossa. Outros personagens, aí eu vou falar de contos, vários contos. Amor. Personagem, amor, ela tá lá, sei lá, fazendo, foi fazer compras, com cesta de compras e tal, pega ônibus, ela vê um cego no ponto de ônibus, assobiando. E isso a tira do prumo. Por quê? Porque ele estava muito bem com ele mesmo, sem enxergar. Não é exatamente o que acontecia com ela. E aí sempre acontece isso, né? Elas entram em contato com alguma coisa que as tiram do prumo, elas fazem um egotrip e tal. Em alguns casos, essa egotrip surte um efeito que a faz repensar a vida, mudar alguma coisa. Em outros casos, não. Ela passa por esse processo todo e depois volta ao estado inicial. Então, amor, tem essa dona de casa lá, classe média, vê o cego, de bem com ele mesmo, e aí fica desarmonizada. A outra personagem é a Bela e a Fera, a personagem da Bela e a Fera, ou a Ferida Grande Demais. A Ferida por quê? Ela, toda lá resolvida, com nome desse tamanho, nome e sobrenome, né? A gente já sabe o que isso significa, né? Quem tem esses nomes grandes, assim, Machado, Correia e Costa de Almeida, normalmente são pessoas bem de família tradicional, né? Então, ou por nascimento ou por casamento. E no caso dela era por casamento. Então, ela sai do cabeleireiro, tal, o motorista não tá lá pra pegar, ela vai pegar um táxi e tal, e ela vê um mendigo com uma ferida grande demais. Daí, o tema, né? Ela vê a ferida e aí ela se volta para a sua ferida emocional. Então, esse momento epifânico a desarmoniza, certo? Perdoando Deus, que é um conto fantástico. Eu já fiz vídeos sobre esses todos que eu tô citando, viu? Perdoando Deus, tá lá, ela toda achando linda a natureza, nossa, toda em harmonia com a vida, bem resolvida, tarará. Aí ela vê um rato morto e pronto, momento epifânico. E aí ela já não consegue mais perdoar Deus, ela não consegue. Tudo que estava maravilhoso deixa de estar e tal. É um conto fantástico. Vejam lá o vídeo. Então são mulheres assim que aparentemente são bem resolvidas e tal, mas acontece alguma coisa ali para causar desarmonia. Que dialogam com essa, mas
E tem outras 3 personagens da Clarice Lispector que dialogam com essas, mas são diferentes. A primeira, eu já citei, a Macabeia. A Macabeia, ela não tá nesse estágio de tá bem resolvida, não. Ela tá no outro estágio. Ela não que ela vai chegar, não tô falando de uma progressão que ela vai chegar lá. Ela está totalmente aquém dessas coisas. Ela é uma personagem que me dá medo, sinceramente. Ela me dá agonia. Eu já li 2, 3 vezes. Se eu ler este livro por mais, sei lá, 10 vezes, eu vou ficar agoniada. Por medo de identificação. Que é uma pessoa num relacionamento tóxico. E, enfim, ela não se percebe nesse relacionamento tóxico. Ela é muito ingênua, muito sem... Ela é aquele tipo sem noção, sabe? A passagem que mais me marca, ela tá lá com o namorado dela, lá o pretendente, e aí ela tem medo que o silêncio se torne um conflito entre eles, né? Um isolamento. Aí ela fala a primeira coisa que vem na cabeça. Ela fala, eu gosto de prego e parafuso, e você? Por isso que eu falo que ela é sem noção. É tragicômico, assim, né? O como termina também é de um realismo que nos entristece. A Macabeia dá essa aflição, por quê? Porque a gente tem medo de se identificar, tem medo de ser como ela e terminar como ela, né? Eu falo, quando eu falo a gente, tô falando eu. Agora, as outras 2 personagens que estão aqui é a Mulher do Casaco Marrom, do O Búfalo, que é um dos melhores contos que eu já li na vida. Aliás, os 2 que eu vou citar, O Búfalo e A Menor Mulher do Mundo, são os 2 dos melhores textos que eu já li na vida, falando de toda a produção literária com a qual eu já entrei em contato, né? De lindos. O Búfalo é um poema em forma de conto. Já fiz vídeo desses 2 também. Deem uma olhadinha lá para vocês entenderem por que eu elogio tanto. O Búfalo, ele tem passagens que tem ritmo de poema. Usa recursos de poesia, sabe? Fonéticos e de ritmo. Eu mostro isso lá. Aqui, no caso do Búfalo, é uma mulher desesperada. E aí o diálogo dela com a Macabeia, por uma situação amorosa. Só que a Macabeia não fica desesperada. Por isso que a Macabeia me incomoda. Ela não se percebe, ela não consegue desenvolver pensamentos abstratos. A ligação dela com a realidade é muito superficial. No caso da Mulher do Casaco Marrom, não, ela sofre, porque ela está sofrendo uma desilusão amorosa. Então ela vai no zoológico para tentar se contaminar, entre aspas, com a animalidade dos bichos, para ter a raiva se imbuir de uma agressividade e dar, né, fazer o que ela vai fazer, dar cabo de si mesma. Ela só acha amor no jardim zoológico. E aí ela fica mais desesperada ainda, porque ela não consegue, porque ela não acha o que ela está procurando ali. Ela vê o búfalo, e aí acontece o oposto do que acontece nas outras obras, que a mulher tá lá serena, e tem alguma coisa que a desarmoniza nessas outras histórias que eu falei. Aqui no caso do búfalo é o contrário. Ela está louca, desarmonizada totalmente. Ela vê o búfalo. É o búfalo que a faz voltar a si mesma, né? Cair em si, dentro de si, não se esparramar para fora, não tentar sair do corpo. É o búfalo que a faz se centrar. Eu acho esse conto espetáculo. Para além dessa questão da poesia nele, tudo nesse conto eu acho maravilhoso. E a outra personagem é a Pequena Flor. A Pequena Flor, que tem gente que... Eu tenho uma amiga que começou a ler, não conseguiu, porque teve agonia. Acho que ela sentiu um pouco da agonia que eu senti em relação a Macabé. Com a Macabé ela se identificou, com a Pequena Flor ela sentiu agonia. O que é a Pequena Flor? É uma mulher lá de uma tribo, lá de um país africano, enfim, lá nos rincões da África. Então vai lá um explorador e acha a menor mulher do mundo, que é a Pequena Flor. E ela é muito diminuta. E aí ele olha assim, parece gente, parece macaco, aquela coisa. E a Pequena Flor, pensa, preta, diminuta, lá, ela é de bem com a vida. Ela tá de boa consigo mesma. E ela está grávida. Ela está plena, bem resolvida,
quando a Pequena Flor é noticiada na televisão, né? Ah, então o explorador tal acha a menor mulher do mundo tal, aí a imagem da Pequena Flor sorrindo, a gente entra em contato com a recepção dessa notícia em diferentes lares. E a recepção das pessoas também é algo muito legal de observar. Então dê uma olhadinha no vídeo que eu fiz também. E a Pequena Flor, ela já é a antítese dessas mulheres aqui que problemáticas. Uma se desarmoniza e depois se harmoniza, as outras estão harmonizadas, depois se desarmonizam. A Macabeia nem chegou nesse estágio, ela não consegue nem se desarmonizar, ela não tem uma relação profunda com a realidade suficiente para entrar em harmonia ou desarmonia com as coisas, a Macabeia. E a Pequena Flor é aquela que nem parece humana, preta, nem parece humana, está bem resolvida, está pleníssima. Ela não tem nenhum desses problemas que as outras têm. A parte que ela fala, é bom possuir, é bom possuir. Gente, eu achei aquilo de uma beleza. Então percebam, Clarice Lispector é isso. Desculpa, gente, ter falado tanto e deixar a indicação por último, né? Parece, eu detesto suspense, não fiz de propósito, mas eu achei que fazia mais sentido explicar isso antes. E aí eu vou indicar o quê? Um desses contos em que a mulher é bege, rosa, casaco marrom, enfim. Pode ser amor, pode ser o búfalo. A Pequena Flor deixa para um outro momento, para você entrar em contato com que a Clarice Lispector mais trabalha, que é essa mulher que está aparentemente harmonizada e depois se desarmoniza. Eu acho que se você entrar em contato com um conto desses, você já vai ter ali um pouco bem condensado e bem representativo do que é a obra de Clarice Lispector. Então pode ser amor, pode ser a Bela e a Fera, Perdoando Deus, o Búfalo, certo? Qualquer um desses em que tem essa mulher ali, bege, passa por um momento epifânico, tá? Todos são maravilhosos. Pequena Flor também, a menor mulher do mundo também é maravilhosa, mas ela não é tão representativa, ela é antítese disso que eu falei. Mas é um conto belíssimo também. Claro, todos, gente, eu adoro. Todas essas histórias eu adoro. Tanto é que, se eu fizer o vídeo, o pior livro de Clarice Lispector, eu vou ter dificuldade de escolher, né? Porque eu adoro todas essas histórias. Certo? Então, eu espero ter ajudado. Me conte aí se você gosta de Clarice Lispector. Clarice Lispector não tem meio termo. Ou as pessoas amam ou odeiam, não se identificam e tal. Me contem o que vocês mais gostam da Clarice Lispector, o que vocês gostariam de ler, o que vocês não entenderam, sobre qual conto gostariam que eu fizesse vídeo. Eu já fiz vários, procurei. Eu acho que já fiz alguns para membros também. Dê uma olhadinha aí, certo? Muito obrigada, beijos.